Olá, tudo bem? É com muita alegria que a Artes do Campus apresenta para vocês Memórias do Carnaval de Diamantina. Muitos devem estar se perguntando, afinal de contas, o que é a Artes do Campus? Gente, a Artes do Campus é um projeto coordenado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Esse projeto tem o objetivo de divulgar, de incentivar manifestações culturais da universidade e da comunidade externa. A área é muito interessante, sabe por quê? Porque ele nos leva a uma viagem no túnel do tempo, para recordarmos as tradições, como era o Carnaval de Diamantina. Imagine bem você relembrar ou até mesmo conhecer as grandes escolas de samba e blocos carnavalescos que abrilhantavam as ruas de Diamantina. O depoimento é realizado pelos grandes carnavalescos da época, assim também como o historiador, o professor Erildo de Jesus, que vem abrir este documentário e também vem trazer através de fotos, vídeos, como tudo começou e por que essas escolas se acabaram. Gente, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, ativar o sininho para que vocês possam receber notificações sobre novos projetos, novas propostas e que você venha conhecer ainda mais sobre o projeto Artes no Campo. Então vamos lá, gente? Vamos para essa viagem no túnel do tempo sobre as memórias do Carnaval de Diamantina. Nós temos antigos registros do Carnaval de Diamantina e lógico que o Carnaval é uma festa antiga da tradição humana e nós acreditamos que em todos os tempos que existiu Diamantina teve Carnaval em Diamantina. Nós notamos um crescimento um pouco maior desse Carnaval já no século XIX, principalmente os relatos que se fazem do Teatro Santa Isabel. No Teatro Santa Isabel existiam grandes bailes de carnaval por lá. E o mais interessante é que as mulheres, as prostitutas, tinham um lugar separado dentro do Teatro Santa Isabel, que era chamado cinzeiro, que era uma parte que ficava em cima e o resto da sociedade dançava na parte de baixo. Só que existia uma tradição muito bonita que antes de abrir as portas do Teatro Santa Isabel, saía pela rua um bloco de carnaval e esse bloco saía da porta da casa do senhor Júlio Procópio. O Júlio Procópio, ele vestia de Baco, que é o deus do vinho, e as pessoas saíam carregando o Júlio Procópio pela rua vestido de Baco, em grande festa, lógico, com bandas de música. Então existia esta manifestação conhecida em Diamantina como manifestação do Baco. O Carnaval de Diamantina, ele cresceu de uma forma mais acentuada, foi nas últimas décadas para cá, onde ele começou a trazer mais turistas. O que nós percebemos é que não existia esta questão tão grande do movimento turístico no Carnaval. Até no final da década de 70, começo da década de 80, Diamantina fazia um carnaval, bem dizer, para ela. O carnaval ele era dividido em alguns setores, onde geralmente na parte da manhã
existia blocos infantis pela rua de Diamantina. Dentre esses blocos existia o Rato Seco, o Sapo Sequinho, que era a banda do Sapo Seco infantil, tinha o Rato Seco, tinha o Sapo Sequinho, e algumas vezes saíam alguns bairros, algumas bandas de bairro. Na parte da tarde, geralmente, acontecia desfile das nossas bandas pela rua. E a mais tradicional, lógico, é o Sapo Seco. Teve uma certa época que teve uma cisão dentro do Sapo Seco e foi criada uma outra banda chamada Peixe Vivo, mas também existia uma banda, que, se eu não estou enganado, que saía da Vila Operária, chamada Gato Seco. Eram várias bandas que saíam na parte da tarde em Diamantina e as famílias saíam para poder ver essas bandas, aqui, as bandas passando pelo centro. Elas passavam pelo centro e depois elas se dirigiam para o Largo Dom João. A parte da tarde geralmente era marcada pelas bandas e pelas matinês. Existiam matinês em vários locais, como no Clube Acaiaca, existia matinês também no Clube Acedi. Antes do Clube Acaiaca, antes do Clube Acedi, houveram bailes de carnaval também na Praça de Esportes, no Clube da Praça de Esportes, no próprio Campestre, e também bailes de carnaval em antigos clubes de Diamantina, como o Democrata, que existiam antigamente e que esses clubes terminaram. Então tinha os bailes infantis na parte da tarde. A parte da noite sempre foi marcada pelas escolas de samba. A escola de samba do Arraial de Baixo, ela se chamava Jamelão. Depois que foi criada uma nova escola de samba na Arraial de Baixo, que ficou conhecido como Pena Branca. Mas antes a escola de samba era chamada da Arraial de Baixo Jamelão. O Rio Grande sempre teve também a sua escola de samba, que é a escola de samba Unidos do Rio Grande. A Vila Operária também tinha uma escola de samba. E na parte de cima da cidade, no Bom Jesus, já houve escola de samba do Bom Jesus também. Agora existiam baterias alternativas que saíam pelas ruas sem ser escola de samba. A mais famosa delas, nós podemos ver que eram os Magnatas do Samba. Esses Magnatas do Samba eram uma bateria, como uma bateria de escola de samba, muito bonita, que era chamada os Magnatas do Samba, que saía pela rua alegrando o Carnaval de Diamantina. Depois dos desfiles das escolas de samba, depois dos desfiles da noite, né? As domésticas, já tem várias décadas que as domésticas estão saindo também de Diamantina, nós presenciamos que vários blocos aparecem, desaparecem. Hoje nós temos blocos ligados a time de futebol, mas existia também um outro bloco que ficou famoso dentro de Diamantina na década de 80, que foi a VASP, os Vagabundos Anônimos Sustentados pelos Pais. Houve a VASP e sempre saiu na rua também um bloco chamado Zé do Caixão. O Zé do Caixão, todo mundo de preto carregando um caixão pela rua, num determinado lugar abria o caixão, ou levantava uma moça muito bonita de dentro do caixão, ou se não uma pessoa vestida de caveira. Fez parte da tradição diamantina também. E lógico que não poderia deixar de falar de um bloco que saiu poucas vezes em Diamantina, mas que marcou muito, que foi o Balão Mágico. O Balão Mágico, ele saiu da Escola Estadual Aina Torres, do Polivalente. E o Balão Mágico foi um bloco muito divertido que teve em Diamantina. Aos poucos foi mudando um pouco a característica do Carnaval de Diamantina. Foi perdendo as pessoas que brincavam pelas ruas, porque existiam pessoas que saíam fantasiadas, não vinculadas aos blocos, mas de forma individual. Fazia uma fantasia e saía brincando com as pessoas pela rua.
Ou se não, existiam grupos de pessoas também que vestiam sem bateria, sem a música atrás e saíam pela rua brincando. Os grupos de gatinhos, grupos de gatinhas que saíam fantasiados com o rosto coberto, também fez parte do Carnaval de Diamantina. A tradição das batucadas em Diamantina vai surgir, eu acredito que os primeiros de forma um pouco mais organizada foi a batucada. A batucada, ela já tocou em vários lugares em Diamantina e ficavam fazendo ritmo e cantando. Mas de uma forma mais estruturada, com som, com camisas, nós temos que reconhecer os Becudos do Mota. Foi quando realmente começou de uma forma mais organizada na porta de Cirineu. Aí houve o evento dessas bandas, dessas batucadas em Diamantina. A Bate-Caverna, ela surge dentro do bar de Zé de Ávila, mas no carnaval, um tempo depois, ela tocava no bar de Zezinho, lá na Praça Juscelino. Ela tocava por ali até que resolveu tocar na porta. Passou a tocar por lado de fora. Então nós tínhamos ali na Praça JK a Bate-Caverna, a Batucada, depois ela fixou na Rua da Quitanda e os Becudos do Mota dentro do Beco do Mota. Houve uma cisão na Bate-Caverna, a Bate-Caverna inclusive muda de local, a Bate-Caverna vai ficar no alto da Rua Direita. Ela já passou pela porta da prefeitura, depois ela ficou no alto da Rua Direita. E de uma cisão da Bate-Caverna surge o Clube dos Peraltas, que ficaram na Praça da Catedral. Então o Carnaval de Diamantina, há um tempo atrás, ele foi muito múltiplo. A Batucada na Rua da Quitanda, os Becudos dentro do Beco do Mota, o Clube dos Peraltas na Praça da Catedral, a Bate-Caverna no alto da Rua Direita e o povo, como sempre gostou, na Praça do Mercado. Antes o povo cantava, pulava dentro do mercado, ficava uma pequena bateria tocando por ali, ou às vezes subia alguns elementos da Escola de Samba Pena Branca e tocava dentro do mercado. Era o povão, era o Carnaval do povão. Tempos depois, o jornalista Donizete de Paula, ele improvisou um trio elétrico. E esse trio elétrico ia para as cachoeiras e à noite esse trio elétrico parava na Praça do Mercado. E ali fazia o Carnaval do Povão, ali na Praça do Mercado. Numa tentativa de melhorar o funcionamento do Carnaval de Diamantina, acredito até por questões de segurança ou para melhor patrocínio, o carnaval todo foi levado para a Praça do Mercado. Nesse ponto, eu acredito que deve ter sido feito por uma necessidade, mas quebrou muito a criatividade e as opções de escolha das pessoas que poderiam passar por vários ambientes diferentes. Chega a um certo ponto que a Praça do Mercado não está mais cabendo o povo e, graças a Deus, estão surgindo outras áreas alternativas no Carnaval de Diamantina. Os clubes, os grandes bailes de clube de Diamantina estão praticamente extintos. Sempre existe uma proposta de tentar resgatar os bailes de Diamantina, mas com tanto movimento da rua, tanta opção na rua, os clubes eles praticamente desapareceram, o que é uma falta, porque o carnaval de clube também tem o seu valor, ele também tem as suas características. Para concluir, o Carnaval de Diamantina é marcado pela criatividade. É uma festa turística fantástica, onde o dinheiro chega no povo, onde os lucros do turismo ele é dividido. Lógico que possui muitos problemas o Carnaval de Diamantina, mas problemas que são passíveis de solução. Depende de organizações como estão acontecendo e o amadurecimento dessas organizações
para que o carnaval se transforme cada vez melhor, porque é um grande evento para Diamantina, o Carnaval de Diamantina. Necessita apenas o amadurecimento que já vem acontecendo de instituições se envolverem com o carnaval e pensar o Carnaval de Diamantina. O Carnaval de Diamantina, ele é movido pela criatividade. Haja vista que são quase inexistentes as bandas que vêm de fora para tocar no Carnaval de Diamantina. Todo o Carnaval de Diamantina, né, ele é realizado com iniciativas que nasceram na própria cidade de Diamantina, o que demonstra a musicalidade do Carnaval de Diamantina. Por isso que eu acredito que o Carnaval de Diamantina, ele tem uma característica de eterno, porque a dinâmica dele se faz dentro da própria Diamantina e pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, o melhor carnaval de Minas Gerais. E então, gente, curtiram o primeiro bloco? Mas não acabou por aqui, não. Temos mais. No segundo bloco, teremos mais novidades para você. Venha conferir.